amor, respeito, perdão. Essas são as bases para um ambiente familiar saudável, e um ambiente saudável produz frutos saudáveis. Cremos que a sua família nasceu para ser feliz. Participe conosco da campanha A Bênção da Família e desfrute dos milagres de Deus na sua casa. Em maio, nas igrejas Sara Nossa Terra. Seja bem-vindo à família Sara Nossa Terra e ao nosso culto online. Olá, meus queridos, tudo bem? Paz, boa noite, que bom poder falar com você, entrar na sua casa nesse domingão maravilhoso, domingo que o Senhor nos permite estarmos em família. Já faz um tempo que Ele está nos permitindo, né? Nessa quarentena que nós estamos vivendo do coronavírus, mas estamos firmes diante das promessas do Senhor, estamos na presença de Deus. É um tempo novo, creio que a vida não será mais a mesma, ela será de uma maneira bem diferente como estávamos acostumados, né? Tenho visto que Deus já está fazendo grandes coisas e Ele ainda fará grandes coisas na sua vida. Você crê? Diga um amém aí onde você está. Diga, eu creio que o meu Deus é poderoso. E Ele é poderoso mesmo. Nosso Deus é um Deus que nós não podemos subestimar a sua capacidade, a sua autoria. Ele é poderoso. Amém? Queria compartilhar com você algo que Deus vem falando ao meu coração já há alguns dias. Andei compartilhando com algumas pessoas, principalmente aqueles discípulos nossos que estão mais próximos. Queria falar com você sobre aquilo que o apóstolo Paulo relata, né? Quando ele está ali falando sobre o favor do atleta cristão. Ele vem falando e ele vem colocando algumas pontuações sobre a questão de prêmio, sobre a questão daquele que chega em primeiro, mas ele relata uma coisa, né? Ele diz, fiz-me fraco para com fraco, né? Para ganhar esses fracos. Mas ele fala uma coisa que mexe muito comigo, quando ele fala no livro de 1 Coríntios 9, versículo 26. Ele diz assim, olha, pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não combatendo no ar. Paulo faz uma colocação que me chama a atenção. Ele fala assim, olha, esse bato aqui vem de golpear, né? De alguém que vai acertar. Por um período da minha vida, eu fiz uma luta marcial chamada Muay Thai. Como amava, gostava, sempre gastando minhas energias ali. E era uma coisa que me impressionava muito pela constância que a gente tinha que ter. Não era um esporte onde você gastava sua energia buscando rapidez, agilidade. Mas em si você tinha que ter o quê? Um bom condicionamento físico e principalmente você tinha que ter certeza que você estava sendo trabalhado para poder se defender bem, para poder bater, para poder saber que em alguns momentos da luta você seria, como diz o pessoal, encantoado num lugar, o adversário iria bater. E quando se fala Paulo golpeando sobre o ar, eu lembro de uma história de uma pessoa que treinava comigo. Ela dizia assim para mim, ela contou uma história que ela foi participar de um campeonato. E ele falou que quando ele entrou no ringue, ele acabou desferindo vários golpes no seu adversário. Mas ele falou assim, Rubens, olha, eu bati assim, uma hora eu acertei um soco, né, com luvas, tudo, no estômago dele, eu bati muito, Rubens, olha, foi a minha melhor luta. E que bom, como que foi a sua vitória? Ele falou, não, eu perdi. E fui conversar com ele sobre essa derrota. E lembrei-me que ele falou que, olha, eu bati assim. Mas em nenhum momento ele disse que foi desferido algum golpe sobre ele.
que acertou algum soco nele. Pelo contrário, ele bateu muito mais do que levou. Mas ele perdeu a luta. O que levou ele a perder a luta é isso que o apóstolo Paulo nos diz. Não combatendo no ar. Ou seja, é como se de repente eu ou você disséssemos que lutamos, mas de repente nem comparecemos às lutas. Né? Achamos que estivemos lá, mas não estávamos apropriados. E se parássemos para conversar hoje, quantas lutas nós começamos e nem terminamos? Não conseguimos realizar, não conseguimos fechar, né, aquilo que havíamos dito como compromisso, como palavra. Sabe, eu queria trazer para você hoje uma palavra que pudesse falar ao seu coração de uma maneira que é combater o ar. Ou seja, tem uma força. E nisso eu queria relatar, naquilo que eu falava para você, sobre as lutas. Eu era um atleta, mas meia boca, como diz as pessoas, ou seja, sempre acima do peso, mas eu gostava de praticar o esporte porque me fazia muito bem e faz bem até hoje. Mas eu percebi uma coisa quando eu treinava com o pessoal, e uma vez eu fui ver eles treinando forte para lutar, fui até um dos sparring, apanhei bem. Eu percebi uma coisa: existem os lugares onde as pessoas treinam para se adaptarem, para se fortalecerem, para partirem para a luta, para a vitória, nas quais a gente chama de bastidor, né? É antes do ringue, é antes da grande luta da vida. Então eu percebi que no bastidor todo mundo é mais do que um atleta, é um super atleta. Todo mundo em palavras, todo mundo nos fala sobre o que fazer, como fazer, a maneira de como agir. Olha, se você for lutar, cuidado com a guarda, protege, põe a mão na frente do rosto para não apanhar. Cuidado, viu? Não deixa ele bater embaixo, não deixa ele agir dessa maneira. Há no meio de todas as pessoas, nos bastidores, uma solução para cada problema da vida. E eu quero te dizer uma coisa, que o que nos para são as perguntas sem respostas. E é quando a gente sobe no ringue que verdadeiramente a gente quer procurar as respostas, mas não vamos encontrar, porque as perguntas nossas ainda nos deixavam cegamente, nos fazia não entender e compreender como que é a vida. Então hoje, falando de uma maneira mais franca com você, golpear no ar significa o quê? Que eu estou batendo, estou agindo, estou tentando desferir golpes, mas na verdade eu só imaginei, eu não consegui realizar. É como você pegar e dar um soco no vento, né? Você prepara a mão, bate, você não acerta em nada. Mas você bateu, mas você não teve o êxito que você imaginava. Então imagine as pessoas. Vamos começar a falar um pouco das histórias dela. Eu vou casar. Que sonho lindo, maravilhoso, mas que é muito bom. Nada como você ter uma família, esposa, filhos. Nada como você poder construir um lar. Eu casar, quero ser feliz. Você está nos bastidores. Você ainda não subiu para o ringue. Você está lá na vida, né? Dizendo assim, vai ser bom, é um noivado, aquela festa, casamento, né? Aquela correria. Você nos bastidores dizendo assim, olha, quando eu casar, eu vou fazer isso, eu vou fazer assim, eu vou amar minha esposa, eu não vou deixar faltar nada. Vai ser maravilhoso. Por quê? Porque você está nos bastidores. As pessoas vão falar para você, olha, compra isso, compra aquilo. Você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo. Porque você partiu para o casamento, tudo isso é maravilhoso. Eu vou amar. Mas verdadeiramente, às vezes, você precisava era ser amado. Mas no campo dos bastidores, se assentam pessoas que, às vezes, até elevam
o nível daquele que é o nosso sonho. Mas você parte. Vem o grande dia, o casamento, aquela festa, todo mundo. Abraçou tanta gente. Aquele dia você estava subindo para o ringue. Lá no bastidor, não tinha tantos telespectadores. Mas quando você sobe no ringue, lá tem duas coisas interessantes. O adversário e a torcida. Você vai encontrar com dois tipos de pessoas. Você vai encontrar com aqueles que disseram, se subiu, agora você tem que ficar. Aí você casa, agora tem que ficar casado. Você vai ver que o sonho de uma mulher, quando ela casa, é sua família, amar. Aí, de repente, tem que encostar a barriga na máquina de lavar para lavar as roupas. Ela olha, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Eu golpeei o ar. Eu achei que eu ia casar para ser feliz, mas eu dei um golpe e esse golpe não acertou em ninguém. E pode ter acertado até em mim. Feri a mim mesmo. Não, mas vai ser bom. A torcida está lá, casou, tem que se manter casado. Surgem outros, falam, não, casou, separa, você está louco, é? Você tem o direito de ser livre. Mas aí você já está no ringue. O adversário, ele não quer saber se você tem problema ou não. Ele vai vir para te nocautear. Ele vai vir para te derrubar. O gigante, ele tem a mesma força que a sua. Aquela valentia de quando você estava lá fora do ringue, quando você estava lá nas salinhas reservadas, dizendo assim, eu vou entrar e eu vou mostrar que eu tenho força, que eu sou capaz de destruir esse gigante. Ele ouviu tudo e ele está te esperando. É aí que a gente percebe que boa parte das pessoas, entre elas as cristãs, são muito fortes nos bastidores, mas quando encontram os adversários, são frágeis. Não tem autoridade, não tem poder, não tem força para nada. Quantas vezes você encontrou o gigante e você falou assim, não. Deixa eu me preparar melhor. A nossa luta vai ser uma luta boa, porque eu ainda não estou bem não, mas deixa eu me arrumar. Falta só, é coisinha boba. Eu vou subir aí nesse ringue e vou mostrar para esse gigante, como Davi encontrou o Golias, eu vou mostrar para ele o seguinte, que eu tenho força para vencer, porque Deus me capacitou, Deus me ungiu. Mas você está num ringue, quando a gente está num ringue, a gente não vê Deus. O que a gente vê, sabe qual que é? A constância. A gente vê a preparação. Sabe o que a gente vê no ringue? Como você se preparou para chegar para a grande luta. Mas ninguém tem um manual na família para nos dizer para a gente, olha, quando você for casar, faça isso. Não. O que nós levamos para os ringues da vida é o que nós conversamos nos bastidores. Agora imagina, você no bastidor, o técnico falando para você, faça isso. Aí está lá o massagista, não, faz isso. Aí está lá o empresário, não, faz isso. O que você vai fazer na luta? A primeira coisa que você vai fazer, sabe o que é? Golpear. Mas dificilmente quem está do outro lado vai ser acertado. Pode até acertar, mas vai chegar um momento que ele vai desferir. E quando ele desferir, ele pode te matar. Ele pode quebrar. Ele pode tirar a tua força. Eu falava esses dias com o pessoal sobre a história do sapo. O sapo, ele é um animal que ele, em qualquer lugar que você possa pôr, ele vai se adaptar. Coloca ele lá, ele fica quietinho. Na água, principalmente, ele gosta, perto. Mas se você pegar um saco plástico e colocar um sapo, ele vai se adaptar dentro. Se você pegar nesse saco plástico e colocar fogo, ele vai se adaptar na temperatura quente. Ele não sabe que ele vai morrer. E é interessante, ele se adaptou. Muitos de nós morremos. Quando a conversa dos bastidores, principalmente a cristã, quando você senta para ler a palavra de Deus, você percebe uma coisa. Que dos 12 espias que subiram à terra prometida, 10 voltaram com um discurso totalmente longe do que todo mundo esperava. 2 vieram com um discurso, olha, a terra mana leite e mel.
Foi a terra que Deus nos deu. A Bíblia fala que esses 2 entraram. Agora, por que os outros 10 não entraram? Porque a Bíblia diz, sabe o quê? Que a quem for ama a terra, morre. A Bíblia fala que o povo de Deus não dormiu na primeira noite, de tanto que choraram. Sabe por quê? Porque aqueles 10 espias infamaram a terra. Eles morreram. Então a Bíblia deixa bem claro que a palavra morte não significa que você vai morrer espiritualmente, vai cair ou vai ser enterrado. Não. A palavra morte, biblicamente, significa ausência de Deus. Significa o quê? Que nós vamos aprender a viver que nem o sapo. Você pode olhar hoje e dizer assim, olha, mas eu estou bem, eu tenho vida com Deus. Mas de repente você está morto. Você não percebeu que você caiu dentro de um saco e morreu. Que perdeu a vida, que a porta é estreita. Porque ser cristão hoje, sem frequentar uma igreja, parece que é golpear o ar. Agora é a hora de você mostrar que você está apto para passar por essa porta. Porque Jesus Cristo vai voltar. Ele não vai golpear o ar. Ele não vai precisar do ringue. A vida é assim. Deus estabeleceu desse jeito, dessa maneira. Sabe, queridos, golpear o ar num casamento, golpear o ar com filhos. A Bíblia fala, pai, não provocai a ira nos vossos filhos. Nessa pandemia, qualquer crise é fácil de uma agressão física. Mas sabe por quê? Porque muitos se sentem preparados. Porque aprenderam lá nos rounds da vida. Frequentaram, um lugar na qual eles achavam que era o melhor lugar do ringue. Eles ficavam lá nos bastidores, homens, pais, dizendo, olha, se meu filho fizer alguma coisa, eu bato, eu quebro nele. E você levou esse pensamento para o ringue. Você imaginava, quando eu chegar no ringue, eu vou pegar meu filho e vou bater nele, ele vai aprender quem eu sou. E você provocou a ira nele. E Deus já tinha dito, não provocai a ira nos vossos filhos. Mas sabe o que acontece? A gente vence no ringue. Não é nos bastidores. Não é naquele lugar do oba-oba. Vamos ver, vai, nós somos contigo. Mas quando você sobe lá em cima, sabe o que acontece? Ele é o primeiro que deseja ver a sua queda, o seu tombo. Sabe, queridão, quantas vezes na vida eu e você golpeamos o ar. Agora vai ser diferente. Agora eu vou estudar, vou me preparar, vou fazer minha faculdade. Olha que golpe no ar. E aí, estudou, primeira série, segunda, entrou ali no 9º ano, ia na escola e respondia presença, às vezes pedia para alguém responder. A prova era uma coisa totalmente equivocada, tinha que colar, que perguntar. De repente, agora sim, agora eu vou fazer uma faculdade. Porque todo mundo precisa de uma profissão. E aí entrou na faculdade. Nos bastidores, a família toda feliz, juntando as moedas para fazer a matrícula. Pega 100 daqui, 30 dali, tem dinheiro ali, a avó vai emprestar, vai lá, faz uma matrícula, parcela até a volta de Cristo. Agora eu vou para a faculdade. Compra os cadernos, tudo feliz ali, caneta, mochila, muitos anos, não sabe mais nem como põe nas costas. Agora eu vou para a faculdade, vou fazer uma faculdade. Você é um dos melhores alunos. Aí vai no primeiro dia, primeira aula, escreve vermelho, azul. Aí eu vou fazer uma pastinha diferenciada e deixa comigo, Primeiro dia, segundo, terceiro dia já não consegue voltar mais da cantina na hora do intervalo. Não tem problema, eu pego uma. Na sexta-feira, rapaz, nossa, justo hoje o pessoal me ligou pra gente sair. Hoje eu vou faltar. Primeira falta no ano. Primeira semana. Pisou no ringue. A família ajudou lá no bastidor. Todo mundo ajudou, pisou no ringue. Aí o inimigo olha e fala assim, vocês estão de brincadeira, né? Me trabalham comigo, me faz treinar, me faz vencer, as minhas principais características, me fazem gastar tempo e me manda um lutador desse para lutar comigo. Um cara que quer fazer faculdade, sabendo que ele tirava 0 na escola, que ele não foi reprovado, porque o governo resolveu,
dar um incentivo de que quem não faltasse na aula não era reprovado. Imagina a cara do nosso inimigo, dizendo assim, mas é esse? Eu estou cansado. A Bíblia diz que Davi, ele foi um cara que participou de muitas lutas, sempre vencendo, até que um dia ele vai à batalha. Quando ele está na batalha, o inimigo pega a espada e vai cravar nele, até que um dos valentes de Davi foi lá e pegou, tirou e salvou Davi. E o exército de Davi disse, sabe o quê? Olha, o senhor não precisa mais vir na luta, não. O senhor não precisa provar mais quem o senhor é. Sabe o que aconteceu? Davi foi para a luta dizendo, está vencida. Nós vamos chegar lá, os inimigos não vão correr. Sabe, deixa comigo, eu já sei como fazer. Erro dele. Nós temos essa habilidade de falar isso. Você está ganho, deixa comigo, olha, eu sei como fazer. Então por que você não faz na sua vida o que você sabe fazer? Davi imaginou, olha, eu no comando não tem derrotas. Aquela barriguinha de chopps, já cansado, churrasquinho, uma noite sem dormir. Ei, não precisei não, Davi, pode dormir. Eu vou para a batalha. Eu já sei como se ganha. Naquele dia, um dos seus principais escudeiros salvou da vida. Tirou a vida do inimigo e fez Davi continuar vivendo. Quantos inimigos ficaram nos esperando nos ringues da vida? Mas nós falhamos, não conseguimos subir no ringue, porque nós não tínhamos autoridade, nós não tínhamos força. Aquilo que você falha na vida, você fica sem força para explicar, para levar as pessoas a entenderem qual o segredo da vida. A vida, ela não conversa com os perdedores, só com os vencedores. Quantas coisas da nossa vida ficaram lá na salinha de bate-papo. Subimos para o ringue, cheio de força do bastidor. E aí o inimigo olha e fala assim, esse aí que não consegue vencer os pensamentos que eu ponho dentro dele, esse aí que não consegue lutar na sua vida, esse que não tem força para ler um livro, não, deixa comigo, eu vou ler esse ano pelo menos 15 livros. Nós já estamos em maio. Quantos livros você leu? Não, pastor, mas deixa eu dizer uma coisa. Dá tempo. Não dá. A pessoa que engana a si mesma, o que mais falha com ela é o tempo. Porque ela acha que tem tempo para tudo, mas o tempo passa. O apóstolo Paulo disse assim, eu combato, mas quando eu bato, eu só golpeio o ar. Eu não acerto o meu inimigo. Muitas vezes nós olhamos e dizemos assim, não, deixa. Agora vai ser diferente. Eu vou me preparar melhor. Eu vou me posicionar melhor. Eu vou trabalhar o meu caráter melhor. A partir de agora eu não vou ser mais essa pessoa que todo mundo pensa que eu sou. Mas você está nos bastidores. Você vai ter que subir no ringue. E sabe quem você vai encontrar lá no ringue? Aquele que você mentiu, aquele que você não pagou, aquele que você passou para trás. Nos bastidores, você encontra pessoas com as mesmas características. No ringue da vida, você encontra aquele que você um dia passou para trás. Ele é teu inimigo. Não, eu vou fazer com ele a mesma coisa que eu já fiz lá atrás. Pelo contrário, ele já vem preparado. Eu disse para você que o inimigo tem a sua força. Ele tem a mesma disposição que você tem. Ele tem uma coisa que você não tem. Ele tem vitórias. As suas vitórias, muitas delas surgiram lá nos ringues. Desculpa, nos bastidores. A dele não. Ele aprendeu a perder. E aí ele foi se fortalecendo. Narra a Bíblia a história de um homem chamado Golias. 3 metros de altura. Um homem assim, fora dos padrões normais, né, que vivemos nos dias de hoje. A Bíblia trata ele como uma pessoa, eu diria assim, até que interessante. Uma pessoa magnífica. A Bíblia diz que ele tinha tudo reluzente, né? Vestido de bronze. Ele tinha chapéu, né? Pernas, ombro, né? Nos seus ombros, seus escudos, né? Na cabeça, peito, tudo de bronze. Uma imagem que eu diria fascinante. Mas, ao mesmo tempo,
assustadora, a Bíblia fala. Parecia impossível derrotá-lo. Mas, de repente, as Escrituras dizem que no terreno de Judá, né? Porque Golias desafiou o povo lá em Judá, no vale de Elá. Ele olha e diz assim, por 40 dias, mas não tem ninguém aí que venha aceitar o meu desafio para uma grande luta. E de repente, tem do outro lado de Jerusalém, povo judeu, um povo medroso, né? Porque eles tinham Deus, mas não tinham coragem de descer lá no vale. A Bíblia diz que surge um homem chamado Davi. Ele já chega no local e os irmãos olham e falam, o que você está fazendo aqui, rapaz? Por que você veio até nós? Você tem que ficar em outro lugar. Mas ele falou, não, eu vim aqui. Meu pai mandou vir aqui. O que você veio fazer aqui, Davi? Olha, eu vim trazer algo para vocês, uns queijinhos, mas eu vim, por quê? Porque eu quero entender. Mas o irmão dele olhou e falou, Davi, você não pode estar aqui, você é muito fraco, você é frágil. Aí Davi olhou e falou assim, escuta, eu quero dizer uma coisa. Eu não fui vencedor nos bastidores. Eu fui vencedor nos ringues. Eu fui vencedor quando eu lutei com o urso e com o leão. Eu carrego de troféu as minhas 2 grandes lutas. Então eu tenho autoridade na vida para dizer para o meu inimigo, olha, eu estou aqui para lutar com você e não me assusto. Essa é a grande diferença. Quando a gente vai subir para o ringue, o que a gente tem de autoridade? Quais são as tuas vitórias? Eu conversava com um homem ontem, ele tem 80 anos. Mais de 1000 medalhas, 800 troféus, que ele correu a vida inteira. Eu falei assim, qual que é a maior vitória do senhor? Ele falou assim, fazer São João Vargem Grande do Sul em 53 minutos correndo. Eu falei assim, Ele falou assim, quantos anos o senhor corre? Há 60 anos. A saúde. Eu falei, que doença que o senhor tem? Eu falei, a minha doença é correr. Porque eu pratico isso. Quando eu perguntei que doença o senhor tem, ele quis dizer assim para mim, olha, eu tenho autoridade para falar sobre corrida, e se você for na minha casa, você vai ver os troféus que resguardam quem eu fui, quem eu era. Eu não ganhei nos bastidores, eu ganhei no ringue. Davi olhou para o seu irmão e falou assim, escuta, deixa eu te dizer uma coisa, a minha luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra os principados e potestades. Escuta, Eliabe, você não sabe o que é essa luta. Sabe, meu querido, eu sei que são dias de lutas. São dias de permanecermos em pé. São dias de nós olharmos e dizermos assim, o que eu vou fazer da vida? O que será a minha vida? E o duro é que os bastidores estão vazios. Mas a luta vai existir ainda. Mas eu quero te dizer uma coisa, existe um Deus poderoso que vai te ajudar nas batalhas. Existe um Deus que olha para mim e para você e diz assim, olha, eu sou contigo. Existe um Deus que fala, por mais que você possa estar andando por um lugar que todo mundo diga que é perigoso, que é obscuro, eu estou contigo, te guardo, te protejo. A Bíblia diz que Davi ali naquele momento, ele olhou e falou assim, peraí. Eliabe, deixa eu te dizer uma coisa, eu vou na peleja. Eu vou para a luta. Davi, você não tem condições. Eu tenho. A minha luta não é apenas viver. A minha luta é fazer a diferença como um homem de Deus. E eu quero mandar um recado para você que está me ouvindo. A sua luta é fazer com que Cristo possa reinar sobre essa terra. A sua luta é fazer com que Cristo possa entrar no coração das pessoas e fazer morada. Ele disse, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Aprenda na palavra de Deus, para você reinar sobre a vida. Sabe, meu querido, a Bíblia diz que Jesus veio para aqueles que eram seus, mas eles não receberam. Mas nós somos uma geração que vamos receber. Davi olhou e falou assim, eu posso participar dessa luta, sabe por quê? Porque eu não sou igual um exército que é covarde, um exército que fica escondido aqui nos bastidores, dizendo, no 40º dia nós vamos descer para vencer. Davi, no primeiro dia que ele chegou, ele já foi para a luta.
Não, eu vou. Eu não me preocupo, não. É só enviar. Eu tenho uma estima boa, Davi disse. Sabe o que Davi tinha? Ele tinha o que Golias não tinha. Ele tinha Deus. Eu posso lutar, porque eu sei que o Senhor dos Exércitos está comigo. Davi disse, olha, você vai vir com espada, com escudo, com lança, mas eu vou a você com o Senhor dos Exércitos. Olha, não vou. Já dizia lá em Zacarias, a Bíblia dizia, sabe o quê? Esta é a palavra do Senhor que veio a Zorobabel. E a Bíblia diz, sabe o quê? Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ele dizia, olha, eu vou fazer uma coisa diferente. Vou até lá embaixo ver quem é meu inimigo. Todo mundo lançando ali para ele uma expectativa. Você pode perder, morrer. Davi falou, não, eu vou lá. O povo não sabia, mas quando Davi venceu, todo mundo venceu junto com Davi. A alegria se espalhou no vale. Vencemos! Todo mundo gritando, um abraçando o outro. Vencemos! E aí? Por que nós não vencemos? Provavelmente muitos deles iriam dizer, nós não vencemos por uma única coisa. Nós éramos fortes nos bastidores, fracos no ringue. Davi era o contrário. Nas noites frias do ano, ele apacentava as ovelhas do Senhor. Quando urso, leão, tentaram pegar as suas ovelhas, ele os matou. Davi conhecia muito bem as montanhas. Davi aprendeu a conhecer o vale. E o povo de Deus também. Escuta, queridos, muitas vezes você vai ser levado a encontrar o seu inimigo e tentar recuar. Porque o inimigo nos espera nos ringues da vida. Ele nos espera na nossa vida financeira, na nossa vida com Deus, nos relacionamentos, casamento. Os inimigos nos esperam em espreitada, como diz o povo. O nosso comportamento. O inimigo espera quando a palavra de Deus diz, sonda, ó Deus, o meu coração. Ele te espera ali naquele ringue. Ah, você que é o bonzinho, você que fala bem de Deus, você que é aquele que diz que Deus é bom, mas pratica ações errôneas, você que lá no bastidor fala de Bíblia comigo, mas na prática, no ringue da vida, de Bíblia você não tem nada dentro de você. Golias olhou e falou assim, está vindo alguém. Alguém aceitou o desafio. Vamos ver. Davi, qual é o teu currículo? Morte, um urso, um leão. Quando o nosso inimigo pergunta sobre o nosso currículo, o que nós apresentamos? O que nós falamos? Porque nós vamos estar em cima do ringue. E lá no ringue, se nós não tivermos firmados, compromissados com a palavra de Deus, nós vamos fazer igual o apóstolo Paulo falou. Nós vamos golpear o ar. Nós vamos acertar o ar. E aí, haverá um dia que você vai sair do ringue, porque Deus não vai te permitir você morrer diante do teu inimigo, porque Ele tem uma palavra com você, mas você vai sair e as pessoas vão perguntar, e aí, como é que foi a luta? Olha, eu dei cada soco nele, batia. Sabe, eu levei meu inimigo para um canto, espreitei ele lá e bati. Aí alguém vai falar assim, e aí, cara, você ganhou como? Eu não ganhei. Mas por que você não ganhou? Já que você teve uma ação dessa, se você feriu ele, como que você perdeu? Me explica. Ele, o meu inimigo, me levou para o lugar mais fraco da minha vida, o ringue. Porque ele sabia que eu era forte, só lá nos bastidores, nas conversas, naquilo que a Bíblia fala, né? As más conversações corrompem os bons costumes. É ali, naquele lugar, naquela salinha, naquele lugar que a gente aprendeu, como cristão, a dizer que eu não concordo. A igreja não é isso, não. Eu não concordo lá com o pastor, ele está fazendo coisa que eu não concordo.
Ainda bem que você não é o pastor que tem que tomar as decisões. Ainda bem que você não é seu líder. E provavelmente vai ficar bem difícil para você. Porque quando a gente não concorda, não é que a gente discorda. É que a gente não tem um coração obediente para obedecer à voz de Deus. É por isso que tem alguns lugares que a gente nunca vai chegar, mesmo desejando, mesmo sonhando. E por que eu não vou chegar? Por causa de obediência. Por causa de sacrifício, de entrega, de vida. Davi olhou e falou assim, peraí, olha, eu posso lutar. Eu tenho a marca da promessa que ele me deu. Davi e Golias. Davi, o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia fala que Davi matou Golias. Como que ele matou, pastor? As pessoas dizem que foi com uma pedrada, mas a Bíblia diz que não foi isso. A Bíblia diz que ele levantou Golias e com a espada arrancou a cabeça. A pedrada só o fez cair. Mas a Bíblia fala que Davi, ele era um homem que Deus o amava. Davi enxergava a vida como Deus enxergava. Davi foi o segundo rei de Israel. A Bíblia fala que o primeiro rei de Israel, Saul, o homem que se escondeu no dia da sua posse, procuravam para ungí-lo. Saul era o homem do povo. Procuravam. A Bíblia fala que Davi era o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia fala que Saul, no dia que foi ser ungido, pegou ali um vaso de barro, com óleo da unção, ungiu ele. Mas ele não sabia que Davi não seria ungido desse jeito. Davi foi com um chifre. Davi foi o quê? Foi um homem que tinha um chifre ali, onde havia o óleo. O chifre não quebra, o vaso quebra. A unção se esvaziou. De Davi não. A Bíblia diz que o profeta foi lá, pegou o chifre, pegou ali o óleo, derramou sobre ele e o encheu com óleo da unção. O homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que em seguida ele recebe do filho de Saul, Jonatas, as armas que ele iria lutar pro resto da vida. Pegou ali a sua espada, o arco e o cinto. Se revestiu de poder. Na glória, Davi tem 3 grandes vitórias. Ele tem um urso, um leão e Golias. Davi poderia subir no ringue quantas vezes ele queria, porque o ministério dele foi no ringue, não foi nos bastidores. Eu sei que você está me ouvindo e sei que você sabe o que é o bastidor. Os bastidores são aqueles lugares que ficam concentrados só os fracassados. Aqueles que não conseguiram nada da vida. Aqueles que começaram e pararam. Aqueles que começaram um pequeno livro de 60 folhas e na 10ª página parou, não teve mais força nunca mais para ler. Faz 2, 3 anos. Aquele que começou naquela caminhada, eu vou caminhar, vou emagrecer, eu preciso perder pelo menos uns 10 quilos. Terminou o final do ano com mais de 20. Eu conheço esse ringue aí. Aquele que disse, olha, a minha vida vai ser diferente. A partir de agora eu vou ler a Bíblia. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia não fala que a transformação é porque a palavra de Deus muda. A Bíblia fala que a transformação é porque o homem se arrepende. Isso é boas novas. Não adianta você falar de Bíblia e ainda ter problema com pessoas. É sinal de que você não conheceu o amor de Deus, a sua graça. Você ainda está pela época da lei, que as pessoas ainda eram ranzinzas, que lutavam com elas mesmas. O apóstolo Paulo disse, eu dava golpes, mas no final da luta eu era um perdedor. Eu não sei quantas vitórias você obteve, até mesmo porque a vida é formada de ciclos. Mas nós sabemos que o que caracteriza as nossas vitórias são os nossos sonhos. Por que eu falo isso? Porque os sonhos é o que determina o que eu vou ser. Sonhos é o que eu determino para a minha vida. Então significa o quê? O que é um sonho? Um sonho
é tudo aquilo que a gente consegue realizar em Cristo Jesus. Então você que está me ouvindo, eu quero te fazer essa pergunta. Quais foram os sonhos em Cristo que você conseguiu tornar uma realidade? Aí você vai começar a entender, peraí, eu já subi no ringue e já tive algumas vitórias. A pergunta que nos faz parar e pensar essa noite é: você é bom nos bastidores ou você é um campeão no ringue? A vida só vai dar valor a quem passa pelo ringue e vence, o campeão, o exaltado. Como diz as Escrituras, como Jesus venceu no deserto, venceu na cruz. Meu querido, eu quero terminar dizendo algo para você. Vai existir muitas lutas, mas abra mão dos bastidores, vá para os ringues. Pastor, mas se eu for para o ringue, eu vou perder. Não. As maiores batalhas das nossas vidas, nós vencemos não porque os nossos inimigos eram fracos, mas porque a força e o poder do Espírito Santo estava sobre nós. Vença, vença, vença no deserto e Deus irá te fazer você governar sobre a multidão. Deus vai te abençoar, vai te capacitar. Não tenha medo do ringue, não tenha medo da torcida que vai estar no ringue, não tenha medo do adversário. Tenha medo só de você subir no ringue e Deus não está presente. A Bíblia diz que o que fez a diferença na vida de Davi e Golias é que Golias tinha muita força. Davi tinha Deus, o Deus de paz, o Deus que te exaltará, o Deus que fará de você mais do que vencedores, porque Ele já prometeu nas Escrituras. O Deus que está preparando para levantar os seus vencedores, aqueles que saíram, aqueles cristãos que saíram ali dos bastidores e foram para a luta. Pastor, eu nem sei como lutar, eu nem sei como pôr uma luva. Quando você, antes de você colocar a luva, o inimigo já vai temer você, sabe por quê? Porque ele vai olhar e vai dizer, ele tem alguém do lado dele que eu conheço e que me faz fraco. Ele tem a Jesus de Nazaré, ele tem alguém na vida dele. Quem é? O Espírito Santo, o Espírito que nos renova, que nos dá força, que nos dá sabedoria. De repente você olha e fala assim, pastor, eu não tenho força para lutar. Eu quero te dizer uma coisa, essa força Deus te dá, mas Deus só te dá força quando você sair do bastidor. Nos bastidores Deus não participa. Bastidor é lugar de fofoca, de mentira, exaltação a si mesmo. Força é quando a gente está lá no ringue. O inimigo fala, eu vou te matar. E você olha para ele e fala assim, se eu cheguei até aqui, é porque daqui o meu Deus será exaltado. E aí você vai para a luta, começa aquela vida financeira apertada, mas sempre fiéis nos dízimos, nas ofertas. E Deus dizendo, continua firme que eu vou te fazer vencedor. E de repente, numa crise, numa pandemia dessa, todo mundo dizendo assim, você vai quebrar. E Deus está dizendo, você já está acima de muitos e Ele não sabe. Você vai vencer, porque eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida e você é mais do que vencedor. Não tema um ringue, somente não viva nos bastidores. Bastidores é lugar de praga. Bastidores é lugar de pessoas que morrem porque inflamam a terra. Bastidores são lugares onde as pessoas não têm coragem de lutar e ainda querem enfraquecer aquelas que são fortes. Você vai vencer. Foi muito bom falar com você essa noite. Espero que essa palavra tenha entrado no seu coração, tenha te fortalecido, gere paz dentro de você. Deus vai te levar para os ringues da vida. Mas eu quero te dizer uma coisa, os inimigos vão ter medo de você. Quero profetizar uma semana de vitórias, de conquistas, uma semana de poder, uma semana de mover do Espírito Santo sobre a sua vida. Quero declarar ainda um domingo abençoado. Olha, de segunda em diante, a mão de Deus vai estar em você. Vá para os ringues da vida, saia dos bastidores e você verá a glória de Deus sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, uma boa noite e que você possa viver em paz com a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Amém. We have a very special guest too. You
quarentena. Mas nós temos algo a dizer para o mundo. Vamos colocar a internet de cabeça para baixo. Mudar de vida nunca foi tão fácil. Agora a Sara tem um portal de cursos online. Melhore seu currículo, se prepare para o melhor emprego. Tem uma nova profissão. Mais de 4.000 cursos com média de preços de R$22, mais 100 cursos gratuitos. Acesse, faça seu cadastro e cresça. saraqualifica.com.br